Boa tarde, seja bem-vindo ao Jogo Político. Há dois ministros em polémica, o ministro da Administração Interna e o da Educação. A oposição exige esclarecimentos e pensa avançar com duas comissões parlamentares de inquérito. É sobre isso que falamos hoje com o Carlos Coelho, do PSD, Rui Paulo Sousa, do Chega, e Patrícia Tavares, do LIVRE. Muito boa tarde aos três. E Gonçalves, exatamente, peço desculpa, Patrícia. Muito boa tarde aos três, obrigada por estarem connosco. Rui Paulo Sousa, o Chega quer uma comissão parlamentar de inquérito a esta matéria, aliás, esta matéria não, há os anos de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária. Isso não vai fragilizar a instituição? Muito boa noite a todos, os meus colegas de painel e quem nos está a ver e a assistir ao programa. Obviamente que o objetivo desta comissão de inquérito, como deixámos bastante claro, refere-se à atuação do atual Ministro da Administração Interna, Luís Neves, enquanto teve os cerca de 8 anos à frente, portanto, da Polícia Judiciária. Que possa afetar a Polícia Judiciária indiretamente é natural, porque obviamente que uma comissão de inquérito vai tentar ouvir diversas pessoas relacionadas com essa atuação, portanto, do atual Ministro, durante esses anos, e obviamente vai ser ouvidas diversas pessoas dentro da própria estrutura da Polícia Judiciária. Mas quero deixar bem claro que não é a intenção do Chega, entre aspas, fazer uma comissão de inquérito à Polícia Judiciária, como alguns órgãos de comunicação já o disseram, inclusive a RTP, portanto, nós não tentamos fazer nenhuma comissão de inquérito à Polícia Judiciária, mas sim à atuação de Luís Neves, enquanto político, que neste momento ele é político, está à frente do Ministério, portanto, enquanto político, esteve à frente e dirigiu essa instituição. Mas deixe-me acrescentar este dado, porque hoje o líder parlamentar do PS disse que o Chega queria fragilizar a Polícia Judiciária com esta comissão parlamentar de inquérito, eventualmente por causa de investigações ao Grupo 1143 e ligações ao movimento Armilar, por receios até de investigações a financiadores do Chega. É isto? Essa afirmação é completamente absurda e sem sentido. Ainda mais que também houve elementos, o próprio PS foram identificados com o Grupo 1143. Portanto, nós não temos nada a ver nem com o Grupo 1143, nem com a esfera Armilar, não temos nada a ver, aliás, com nenhum outro grupo que esteja a atuar em Portugal. Isso realmente são grupos que acho muito bem que sejam investigados, seja pela Polícia Judiciária, seja por outros órgãos que existam, portanto, no país, façam essa investigação. Não temos absolutamente nada a ver com isso e estamos plenamente conscientes e descansados quanto a esse tipo de investigação. Agora, o que o PS está a tentar fazer é, no fundo, como não está a querer atuar contra o atual Ministro, nem está a querer entrar nesta questão de se o que ele está a fazer ou não, se as explicações que ele deve dar ou não, pecam por tardias, porque, como já falámos aqui hoje, é assim, ele está sempre a dar explicações, mas nunca dá essas explicações. Todos os dias, praticamente, é-lhe questionado e ele nunca as dá. Portanto, na comissão de inquérito vai ter que as dar. E mais, que eu saiba, ele hoje já questionado sobre isso, ele deixou bem claro que está disponível e está disposto a ir dar essas explicações. Portanto, ainda bem que está de acordo com o próprio Chega, e ainda bem porque significa que vamos ter uma excelente comissão de inquérito, onde ele se pode explicar à vontade e onde podemos esclarecer tudo isto. Rui Paulo Sousa, de alguma forma estão a aproveitar este caso, a par do caso também do Ministério da Educação, que na verdade o Chega prefere o do Ministério da Administração Interna, para provocar a tal crise no governo, de que falava no início da semana Sebastião Bugalho, porta-voz do PSD, na entrevista que deu à Natália Carvalho, na Antena 1. É assim, do que diz não quero Chega a provocar uma crise. Se quiséssemos provocar uma crise, tal como disse hoje o nosso Presidente, teríamos avançado com uma moção de censura. E então aí a crise era imediata. Não é esse o objetivo. E no que diz respeito à educação, aí estamos mais a falar de ou incompetência, ou processos mal dirigidos, não estamos teoricamente a falar de corrupção, de crime, que é o que estamos a falar no que diz respeito a Luís Neves. Porque quando estamos a falar desde registros de interesses que não foram entregues à entidade para a transparência, desde estamos a falar de reboques que são desviados com produtos para fazer droga, quando estamos a falar de imensas situações dúbias e que põem em questão, no fundo, o próprio funcionamento não só da Polícia Judiciária nestes casos, como dos seus principais dirigentes. É disso, no fundo, estamos aqui a falar. Porque não é só a questão do tanque ou a questão de ter o empreiteiro a fazer obras e vai lá fazer mais umas obras. Não, estamos a falar de coisas muito mais complexas que não sabemos até
onde é que vão. E é isso que a Comissão de Inquérito tem esse objetivo, tentar descobrir até onde é que vão essas questões todas. Mas a matéria está sob investigação, existe um inquérito vamos lá do ver. Ministério Público. Atenção. Mas para isso não seria mais importante, ou pelo menos mais rápido, esta Comissão Permanente que sugere a Iniciativa Liberal? É assim. Quando nós estamos numa situação onde há, e isto tem surgido na comunicação social, bastantes insinuações e algumas provas até de que, no fundo, estão envolvidos vários grupos ou sociedades, ou o que queremos chamar, em toda esta situação, quando todos os dias se descobre mais qualquer coisa sobre este assunto. E quando chegamos a uma conclusão que Luís Neves, durante 8 anos, esteve à frente da Polícia Judiciária, nunca se ouviu-se falar absolutamente nada sobre a pessoa em questão. Passado 3, 4 meses, estar no governo, de repente acontece isto tudo. Portanto, significa sem dúvida nenhuma que enquanto esteve à frente da Polícia Judiciária, com o poder que tinha, ninguém se atreveu a dizer absolutamente nada. Neste momento, sendo ministro de um governo do PSD, pelo visto o poder já não é, pelo visto é menos poderoso e já se atreve a ir contra ele. Portanto, é a conclusão aqui também, que também se chega. Agora, o objetivo desta CPI é tentar saber o que realmente aconteceu e se fica por aí ou se houve muito mais questões que ainda têm que ser trazidas para a praça pública que ponham em causa, possivelmente, outros dirigentes, seja da Polícia Judiciária, seja do próprio Governo, ou seja de outras instituições. O Chega não tem medo, o Chega vai à luta, ao contrário dos outros partidos que estão no Parlamento. Obviamente que o PSD eu compreendo, estão a defender o seu ministro, estão a fazer o seu papel, mas os outros partidos, especialmente os de esquerda, que estão sempre a defender a liberdade, a justiça, a luta contra a corrupção, têm estado calados absolutamente sobre este caso. Só desde que o Chega tem estado a insistir nisto e agora que a Comissão Parlamentar de Inquérito começa a surgir algumas outras vozes. Quanto ao PS, simplesmente para desviar os assuntos e passado uns minutos de termos anunciado a nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, anunciaram aos exames. Portanto, no fundo, o PS que diz que a nossa não presta porque é para investigar portanto, a Polícia Judiciária e que, além disso, as comissões de inquérito estão a ser banalizadas e, passados uns minutos, lança uma contra para saber o que é que se passa com os exames públicos. Portanto, isso é hipocrisia e é ridículo da parte deles. Rui Paulo Sousa. São pessoas que estão envolvidas. É óbvio que o Ministro, sem dúvida, tem estado sempre a dar explicações sobre o que foi acontecendo no que diz respeito aos exames. Mas algumas explicações nunca realmente foram dadas relativamente ao teste piloto. Se toda a gente sabia, entre aspas, que tinha corrido mal, então por que implementar uma situação destas quando o último teste foi feito correu mal? Foi que por teimosia? Porque tinha que se avançar com isso? Relativamente às próprias empresas, chegámos à conclusão que é um retalho de empresas que tomaram conta de todo o projeto em si, sem aparentemente uma coordenação central. Porquê é que isso foi feito dessa maneira? Porquê é que não foi? Só quando entrou a Deloitte em ação, no fundo, agora é que se conseguiu de alguma forma estruturar e que as coisas começassem a ocorrer um pouco melhor. Então porquê é que não foi estruturado previamente? E porquê é que houve uma tentativa de culpar desde professores, desde escolas? No fundo, isto foi, perdoe-me a expressão, uma salganhada, em que tentou-se, de alguma maneira, ir falando, corrigindo, inventando, entre aspas, e esperando, entre aspas, rezando, para que as coisas corressem minimamente, e lá foram correndo. Vamos ver agora o que vai acontecer realmente nos próximos exames. Também colocar-se ao lado do Partido Socialista para que uma comissão parlamentar de inquérito vá aos exames, se chegados a setembro houver dúvidas sobre aquilo que se passou. É assim, o Chega até hoje, praticamente, o Parlamento praticamente aprovou todas as comissões de inquérito que avançaram. Isso terá que ser decidido, obviamente, o partido, quando chegar a essa altura, e se realmente avançar essa comissão de inquérito. Mas não podemos deixar questionar o porquê dessa comissão de inquérito se realmente ser lançada, passado 10, 15 minutos lançámos a nossa. E comparar uma comissão de inquérito que lançámos relativamente ao que se passa com o ministro Luís Neves, relativamente ao que se passa com os exames nacionais, é estar a comparar coisas que não têm comparação. Mas a questão dos exames nacionais afetou e está a afetar milhares de famílias. Correto, mas essencialmente por ou incompetência, ou má organização, ou má estruturação, não supostamente por corrupção ou que estejam crimes diretos envolvidos. Pelo menos não temos conhecimento disso. Não quer dizer que não se chegue à conclusão, também há já alguma coisa relativamente às empresas que participaram. Contra corrupção.
É uma competição entre o Chega e o PS para ver qual é que tem a Comissão Parlamentar de Inquérito mais bonita. O que é facto é que nós não temos medo de tentar saber o que é que se passou, seja a nível do MAI, seja a nível do Ministério da Educação. E estamos cá para o que for preciso e para chegarmos ao fundo destas questões. Patrícia Gonçalves, Carlos Coelho, Rui Paulo Sousa, obrigado aos três. Boa tarde e bom fim de semana.